Forte abraço a você que me acompanha aqui no Juninho Fonseca de Olho no Lance e a melhor análise do jogo. Meu amigo, e hoje, no Passando a Limpo deste dia 6 de setembro, rapaz, Copa Sul-Americana e Copa Libertadores de América, a fase é a semifinal e o jogo é o jogo de volta. Rapaz, hoje e amanhã e quinta, nós teremos os finalistas definidos da Copa Libertadores de América e da Sul-Americana. Rapaz, para depois decidir em um jogo só. Rapaz, quer dizer, faltam 2 jogos para alguém ser campeão. Ou falta um jogo para alguém dançar. A meu lado, meu parceiro de volta. E aí, Thiago? Expectativa boa, bom dia, tudo bem? Opa, Júnior, como você disse, a gente chega na reta final ali, onde vão sobrar apenas dois, onde os dois vão fazer a grande final, as grandes finais, né? A Sul-Americana em Córdoba, na Argentina, a Libertadores lá em Guayaquil, né? Que teve aquela dúvida de se iria mudar de local, se não iria, acabou ficando lá no Equador mesmo, lá no estádio do Barcelona. E aí chega o grande momento, podendo ter uma final repetida, né? 2 anos consecutivos na Libertadores, mas para isso vai ter time precisando virar o resultado, dar uma remontada aí. Então a gente vai estar aqui para analisar brevemente esses 4 confrontos e dar os nossos palpites, Jurinho. Eu vou documentar o palpite. Não vou fazer que nem eu fiz outro dia com eu e Vinícius que fizemos. Eu anotei os palpites, como eu errei quase tudo, eu falei para ele, ó, eu perdi o papel, o computador tacou fora. Deu um migué aqui que não parece ter passado, não. Ao nosso lado, nosso parceiro de sempre, o Vinícius Falquete, que está trazendo para a gente as artes. Nós vamos começar inicialmente pela Copa Sul-Americana. Estamos vendo aqui, ó, em cima à esquerda, à direita de quem? Do vídeo, né? Esquerda nossa, olha lá, o Deportivo Del Valle, que chega para enfrentar o Melgar, ó, o Melgar ali, ó. A vida do Melgar foi passar pelo Internacional. E o Del Valle passou pelo Táchira, que passou pelo Samba. Bom, ô Thiago, para chegar numa semifinal de Sul-Americana, tem que passar por brasileiro, né? Agora, se daqui para frente vai ter que enfrentar o brasileiro, porque de um lado é o Del Valle e o Melgar. Do outro lado, o Atlético Goianiense e o São Paulo. O que você me diz do passado desses times, Thiago? Dá para perceber alguma coisa dos adversários que esses 4 times passaram? Dá para você antecipar alguma coisa, olhando assim esse esqueleto de tabela? Falando de campanha, eu acho que talvez o principal destaque deve ser o Atlético Goianiense, né? Porque o Dragão ele elimina um Olímpia, né? Que não é nada fácil enfrentar um time tradicional, um time que disputou a final da Libertadores contra o Galo lá atrás em 2013, mas que é um time que sempre está nas competições, é um time de muita tradição também. Aí depois você enfrenta o Nacional do Uruguai com toda a expectativa de ter trazido o Sul a brigar pelo título e não deu nem chance para o Nacional. Você vem de dois times muito tradicionais e respeitados no cenário do nosso futebol sul-americano. E aí depois agora você está enfrentando o São Paulo, que está entre os principais times também do continente em termos de conquistas, né? Já campeão da Sul-Americana. Não me recordo agora se Melgar ou Del Valle tem algum título do torneio, mas o São Paulo sei que tem, em 2012, né? O título, aquele jogo de um tempo só contra o Tigres no Morumbi, e vence por 3-1. Se o Atlético elimina o São Paulo, você vem de eliminações com Olímpia, Nacional e São Paulo, é um caminho aquele que valoriza o título, né? Claro, o time quer enfrentar talvez os mais fracos possíveis para não ter tanto risco, mas quando você vai tendo uma campanha assim, uma fase de grupos onde você goleia a LDU, onde você também tem adversários de qualidade, é muito bacana a campanha do Atlético. O São Paulo também elimina um Ceará que vinha invicto na competição, 100% na competição, né? O São Paulo elimina nos pênaltis o Ceará lá no Castelão. E do outro lado, a surpresa da eliminação do Inter após uma grande remontada contra o Colo-Colo cair para o Melgar. Um time organizado, esse time do Melgar que sofreu pouco na mão do Inter. E o Del Valle também, de um tempo para cá, acho que desde aquela Libertadores, onde foi vice-campeão para o Atlético Nacional do Borja, o Del Valle eliminou o Boca Juniors na Bombonera, nos pênaltis, se eu não estiver enganado, tem sido também muito comum de ver chegando longe em competições, dando trabalho. O Del Valle fez 5-0 no Flamengo, em Libertadores recente também. Então eu acho que são times que não chegam aí à toa e agora falta um jogo só para definir quem vai para a grande final, Júnior.
E agora nós vamos ver o que é que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer na quarta e na quinta-feira? Olha lá, o Vinícius está. Aí. Só que agora que é a pergunta, né, Thiago? Porque nós estamos falando de semifinal mata-mata. Não é um jogo, não é mata. É semifinal mata-mata. Antes de você comentar, Thiago, qual é o peso de uma vitória simples no jogo de ida em casa, para enfrentar o jogo de volta fora de casa? Analisa para mim, ganhar de 1-0 é interessante, ganhar de 2-0 é interessante, e 3-0 é quase classificar ou não? 3-0 seria um grande milagre, dá para se dizer assim, de uma reviravolta com 3-0, né? Porque um time, quando ele vence por 1-0, é claro, ele não pode entrar pensando em só segurar 1-0, independente da força do adversário, porque 1-0 é muito pouco, né? A gente vai ter isso em prova viva hoje no jogo entre Palmeiras e Furacão na Libertadores. 1-0 é um resultado, claro, é muito bom, você vence, depende só de si, você joga por 2 resultados. E quando seu adversário joga por 2 também, mas um vai para o pênalti, o outro para classificar, né? Então tem que reverter a situação se quiser classificar direto. Mas 1-0 é um jogo onde o adversário vai totalmente vivo. Um 3-0 é uma situação que fica muito favorável, porque se você toma um gol, você fala assim, ó, podemos tomar mais 2 para ir para os pênaltis. Mas aí você já começa a segurar um pouco mais o jogo, já faz um pouco mais de cera, que isso a gente critica do futebol, mas isso é comum em todo lugar do mundo, né? O time tá precisando segurar o jogo, faz cera, o goleiro que tem direito de parar o jogo cai. Aí você toma o segundo gol, aí você não joga mais. O segundo gol você para o jogo, qualquer oportunidade que você tem, mas o time precisa fazer 3 gols para ir para os pênaltis. Para ter que ganhar nos pênaltis para classificar, né? É muito complicado. Então, o Del Valle se coloca numa situação muito confortável. É diferente, na minha opinião, muito diferente do 3-1 que o Dragão tem em relação ao São Paulo. Eu acho muito improvável a eliminação do Del Valle. Eu acho que o Melgar vence o jogo, já adiantando meu palpite, pela necessidade de ter que sair atrás do resultado. É claro, vai dar espaço para o Del Valle, mas eu vejo o Melgar um pouco mais de vantagem para vencer esse jogo, talvez pela necessidade, mas é uma vitória que não vai ser suficiente para classificar a equipe peruana, Juninho. Vou anotar aqui. Melgar vence, mas não classifica. Eu já vou. Já que você fez todos os comentários aí importantes e relevantes, eu vou dizer para você o seguinte: o Independente está classificado, acho que no empate, viu? Porque o outro time vai ficar tão exposto. Porque é assim, Thiago, amigos que estão nos acompanhando aqui no Passando a Limpo, o time que joga precisando fazer muitos gols, ele joga de uma forma tão exagerada que é mais fácil ele tomar gol do que fazer. Porque essa distância de 3 é muito grande. Ela só passa a ser visível na hora que o time faz o segundo, porque aí traz esse choque que o Thiago mesmo exemplificou. Então, eu concordo com você, eu acho que as condições de classificação do Del Valle são muito grandes, é um time vivo, é um time ativo, é um time forte, né? Um Equador que cresceu muito no mundo futebolístico, né? Nas últimas edições. Inclusive, o Equador está classificado para a Copa do Mundo, né? É isso? Tá. Fazendo uma baita campanha nas eliminatórias, inclusive, né? Não classificou Isso. por classificar, foi muito bem na campanha pelas eliminatórias. Né? Ficar na eliminatória, Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina, tudo isso, o cara ficar em terceiro lugar, porque ele fez uma coisa boa. Então, não tenho dúvida nenhuma que o histórico do país influencia o time, ou o time influencia o histórico do país. Eu acho que as duas coisas estão coligadas, né, correlatadas. Então, eu também indico o Del Valle como favorito. Agora, Thiago, nós já vimos o Atlético Goianiense neste ano conseguindo um primeiro jogo no mata-mata 2-0, que é o que está escrito aí. Atlético Goianiense 3. Só lembrando, Deportivo Del Valle, o Melgar e Del Valle vão jogar na quarta-feira, dia 7 de setembro. E na quinta-feira, São Paulo e Atlético Goianiense, que começa São Paulo 1, Atlético 3. O São Paulo precisa fazer 2 para ficar 3-3. E se o Atlético fizer 1, o São Paulo tem que fazer 3. Ô, Thiago, o São Paulo tem time para fazer, no mínimo, 2 gols? Olha, o São Paulo tem boas peças, né? Isso, a gente estava até conversando disso ontem, voltando da faculdade, que o elenco do São Paulo
parecia ser mais qualificado e mais forte do que ele vem demonstrando ser, mas peças ele tem, né? Peças para começar um jogo, você tem Caleri, tem o Luciano que é dúvida se jogar, a gente sabe a falta, a diferença que ele faz quando ele tá dentro do campo, é um cara que não só na parte de gol, mas na parte de entrega, de chamar a torcida, né? Quando o Luciano tá em campo, a torcida é outra, quando ele não tá, é, sabe, a gente vê o carinho que ele conquistou pela torcida, da torcida, né? O carinho que a torcida tem por ele. A gente tem um Nestor que quando joga o time flui, quando não joga o time cria muito pouco, cria praticamente só pelos lados quando ele não joga, em cruzamentos de Reinaldo, de Igor Vinícius, que tem que caprichar mais, porque você tem dois baita finalizadores, dois bons cabeceadores dentro da área, e de 10 cruzamentos acerta um, dois é muito pouco. Agora o detalhe é que o São Paulo, vale sempre lembrar para quem está escutando a gente que é muito complicado, isso é muito detalhista, não tem mais o gol fora, né? Não tem gol fora de casa, então 2-0 para o São Paulo, não classifica o São Paulo, leva para os pênaltis. O Atlético aprendeu a lição? Não sabemos, né? Perdeu por Corinthians de 4-1 depois de ter vencido por 2-0. Eu acho que certo é outro treinador, né? Era o Jorginho, agora é o Eduardo Batista, mas os jogadores são os mesmos, eles sabem como que foi, o que eles fizeram de errado contra o Corinthians, o que fizeram de errado contra o São Paulo, porque a ideia do São Paulo vai ser a mesma, de começar pressionando, marcando alto, fazer o gol no primeiro tempo, assim como foi o Corinthians, né? E a situação que eu tenho para alertar é do Brasileirão, né? O São Paulo tem Corinthians no final de semana em casa, depois Flamengo pela Copa do Brasil. Não é uma sequência um pouco fácil do São Paulo, né? Ter que reverter um 3-1, enfrentar um dos maiores rivais em casa, talvez com uma pressão da torcida, e depois ter que reverter o placar contra o Flamengo no Maracanã com 60 mil pessoas. E aí eu fico com uma dúvida, se o São Paulo classificar hoje, será que o Rogério vai poupar no final de semana? Porque se não classifica hoje, por exemplo, ele poupa no final de semana contra o Corinthians e não vence, o que seria um péssimo resultado para o São Paulo, não seria muito bom para o Corinthians, porque concorrentes diretos tem jogo onde são favoritos, né? Mas jogar fora de casa e empatar é sempre melhor do que empatar jogando em casa. E aí ele empata com o Corinthians, por exemplo, poupando e cai fora para o Flamengo, ele tem que ter um pouco realista, saber que é difícil reverter a situação contra o Flamengo, então ele não pode abrir mão desse jogo contra o Corinthians. Não estou falando para ele poupar contra o Flamengo, mas se ele cair hoje na quinta na Sul-Americana, ele vai ter que tomar uma decisão. Será que eu vou com os dois jogos com o time titular? O que eu faço? Mas enfim, eu vejo o São Paulo como favorito no jogo. No jogo eu vejo o São Paulo como favorito, mas eu acho que o Atlético agora é uma equipe, se torna, não é só quando você vence que você vai se tornando mais cascudo, né? Mas quando você perde, você também começa a ver os seus erros, os seus defeitos e vai se fortalecendo, né? Isso não é só na vitória que os times vão aprendendo. Então eu acho que o Atlético, apesar de perder, assim como vai ser a situação do Melgar e Del Valle, eu acho que o Atlético não vai cair fora dessa vez. Não sei se o São Paulo vai vencer e vai para os pênaltis, não sei como vai ser, mas eu acho que o Atlético não vai ser eliminado, apesar de achar que o São Paulo vence o jogo, Juninho. Meu amigo, eu vou te falar, viu? Você explicou muito bem. Para o pessoal que está nos acompanhando, muito legal. Para mim não adiantou nada, porque eu vou indicar o São Paulo aqui e vou torcer desesperadamente. Vou te explicar por quê. São Paulo é o time que meu pai torcia. Pai, tio Nenê era desesperado por esse tricolor. Rapaz, eu quando jovem quase fui São Paulino. Meu pai me enchendo o saco, meu irmão me enchendo o saco. Um para que eu torcesse para o Santos, outro para que eu torcesse para o São Paulo. Rapaz, eu tenho um carinho especial pelo São Paulo e é por isso que eu vou jogar o São Paulo, viu? Eu gosto desse time, eu acho esse time legal aí. Eles têm um centro de treinamento lá em Cotia, Thiago. O centro de treinamento era num campo de golfe. Os caras são demais, cara. Foram lá e compraram um campo de golfe para fazer o centro de treinamento. Só o São Paulo faz essas coisas bem, mas Ô, você Juninho, explicou muito bem. Oi. só o detalhe que eu falei do São Paulo, que tem o clássico, o Atlético está na penúltima colocação, se eu não me engano, eu sei que está na zona de Isso. rebaixamento, agora não lembro a situação exata, mas também, como eu já disse no programa de ontem, não adianta você chegar numa final, ser campeão e no final ser rebaixado, né? A gente viu, por exemplo, o Palmeiras em 2012 ganhou a Copa do Brasil e foi rebaixado, mas o Palmeiras é outro tipo de time, tá em outra prateleira para se reerguer caso caia e suba, né? Como foi, o Palmeiras subiu de novo em 2013, a 2015 Copa do Brasil, 16 Brasileirão, 18 Brasileirão, a Libertadores, né? O Atlético caindo, mesmo com a grana do título de uma Sul-Americana, de uma eventual final, enfim, não tem o mesmo potencial que o Palmeiras tem para se reerguer, sendo campeão e rebaixado no mesmo ano, né? O Palmeiras foi rebaixado e você vê onde o Palmeiras está hoje, né? O principal time da América nos últimos anos. Então, só esse pequeno detalhe da situação do Dragão no Brasileiro também, Juninho.
Ah, não pode esquecer, cara, que o Dragão tá assim, ele sai da areia movediça e vai pro lodo, né? Porque, rapaz, que coisa complicada. E assim, Thiago, eu vou jogar pelo São Paulo, claro, fiz uma explicação sentimental por causa do meu pai e tal, eu vou jogar pelo São Paulo porque eu imagino, cara, eu vou me colocar na condição do Rogério Ceni. Ele vai ter que fazer alguma coisa diferente, cara. Porque se o São Paulo desclassificar hoje, eu tenho dúvidas que o Rogério Ceni continue de treinador do São Paulo até o fim do ano, porque vai ser uma coisa muito estranha. De toda forma, o jogo mostra isso, factual. Na hora que começa o jogo, tudo pode acontecer. O jogo é na quinta-feira, mas eu vou indicar o São Paulo como meu favorito para esta passada aí. Perfeito? Então, tratamos aqui, eu e o Thiago, tratamos da semifinal Copa Sul-Americana, onde Melgar, Del Valle, São Paulo e Atlético Goianiense jogam. O Del Valle e o Atlético Goianiense, os visitantes do meio de semana, são franco-atiradores, tem resultado positivo e nós veremos o que vai acontecer. Agora vamos para a Copa Libertadores de América. Olha lá, faz aquele geral, Thiago, me fala se o passado do Atlético, do Palmeiras, do Flamengo e do Vélez pode dar uma dica para nós para esse segundo jogo. Copa Libertadores, semifinal, volta. Me fala aí, Thiago. Falando nessa sequência que tá, o Atlético ele elimina os dois times com gols no final e fora de casa. Ele elimina o Libertad com gol do Rômulo fora de casa e gol do Vitor Roque fora de casa contra o Estudiantes. E gols dentro da área, assim como foi o gol contra o Palmeiras. Né? Então o Atlético ele é um time que tem muita presença de área, é um time que não tem medo de arriscar, enfim. E ele tem o Alex Santana, né? Fez o gol Alex Santana, é isso que roubou, né, entre aspas, a posição de titular do Terans, que era o jogador que mais participava no time do Atlético. Né, e ele entrega uma coisa que o Terans não entrega, que é o jogo de costas para o time adversário, né, o pivô, você vê o gol que ele faz, ele de costas para o defensor, ele domina sem deixar a bola cair, ele só dá um toque no canto. Eu acho que hoje ele jogando é mais interessante para o Atlético do que o Terans, porque ele vai segurar a bola lá na frente do jeito que vai ter que dobrar a marcação, porque ele é muito forte. Né? Então esse é meu destaque do Atlético, esse jogo, essa presença diária, essa parte física do jogo, e o destaque dos dois gols no último lance de dois jovens, né? O Rômulo da base, o Vitor Roque não é da base, mas é um garoto de 17, 18 anos, então parece que é, né? Como se fosse. Quem não estava acompanhando o Cruzeiro por estar numa segunda divisão tem a certeza de que ele subiu da base. O Palmeiras, a gente não precisa nem falar muito, né? Elimina o Cerro Porteño com facilidade, até mais do que era imaginado no primeiro jogo, fez um gol e abriu a porteira. Aí surgiu o primeiro gol dos dois de bicicleta do Rony no jogo de volta, né? O gol mais bonito do campeonato até aqui. Aí elimina o Atlético Mineiro num jogo onde tava morto em várias situações, né? Tava perdendo por 2-0 no Mineirão, pum, empata o jogo. Tava jogando com um a menos o jogo inteiro, pum, 2 a menos, 0-0, classifica nos pênaltis. Então o Palmeiras chega muito forte, perdeu o primeiro jogo, não jogou bem, na minha opinião, contra o Atlético Paranaense, teve uma grande chance perdida pelo Flaco Lopes quando estava 0-0 ainda numa bola do Dudu, mas a gente não pode falar que o Palmeiras está morto, foi 1-0 só, é o Palmeiras. Do outro lado, sim, dá para falar que vamos combinar que, né, que todo respeito ao Vélez, não vai ter como reverter um 4-0 contra o Flamengo no Maracanã lotado. O meu destaque para o Flamengo é um jogo duríssimo contra o Tolima fora de casa, depois uma goleada no Maracanã. Ele passou por um Corinthians sem dificuldades, né, inclusive na arena, jogando melhor do que jogou no Maracanã, na minha opinião, né, o que não é muito comum contra um Corinthians. E o Vélez que elimina um River Plate, né, na casa do River, e depois passa por um Tajeres, onde parecia que seria um confronto onde o Vélez teria um pouquinho mais de equilíbrio dentro do confronto, não sei dizer assim, mas o Vélez foi muito forte jogando esses dois jogos contra o Tajeres e acabou se classificando. E aí então enfrenta o Flamengo com 4-0, esse dá para dizer que não vai dar, né, Juninho? Isso aí dá para dizer que o Flamengo é só uma catástrofe do lado do Flamengo e um milagre do lado do Vélez para classificar. E o meu destaque é para ver como vai ser a situação do Gabigol, né? Muito criticado pela torcida nesses últimos dias pela expulsão juvenil. Eu vi uma informação que eu fiquei surpreso. O Gabigol, desde que ele chegou no Flamengo, ele é o jogador que tem mais expulsão no futebol brasileiro, pelo menos dentro da Série A. Ele é atacante, né? Ele é atacante
e praticamente todas, para não dizer todas, por reclamação, né? Então só esse detalhe também. Ele é muito mais do que um atacante de mimimi, eu acho que foi esse termo que o PVC, se eu não me engano, usou no blog dele, e é óbvio que é o cara com mais gols desde que chegou no Flamengo, antes no Santos também, mas ele tem que mudar essa postura dele, porque senão ele vai começando a ser visto de outra maneira, Juninho. Sem dúvida. Você fez ótimas colocações. Realmente, o Atlético Paranaense tem um histórico de confrontos e parece que ele não tem medo de enfrentar gigantes ou times menores. Acho que para o Atlético Paranaense é melhor para eles jogar contra time grandão do que contra time médio, não é? Palmeiras tem um histórico, tudo que o Palmeiras está fazendo, vai para recorde, sem dúvida nenhuma. Se o Palmeiras passar, é recorde que ele vai bater, o Palmeiras, o Abel, o Dudu, o goleiro, o Paraguai, enfim, lá está tudo acontecendo. E o Flamengo foi beneficiado por um jogo maravilhoso que o Flamengo fez, um jogo num gramado péssimo, onde tinha tudo para não fazer nada, ganhou o primeiro jogo de ida do Vélez, o Vélez que tinha passado por dois concorrentes direto, mas chegou no Flamengo e não teve jeito. Vamos ver os jogos dessa rodada hoje à noite. Olha lá, hoje à noite, Thiago. Agora você não adianta ficar em cima do muro, filhão. Pode falar com o pessoal, ligar lá para a Ilha Bela, perguntar quem que vai passar hoje. Não quero saber o que você vai dizer. É Palmeiras ou Atlético Paranaense, companheiro? Ó, Juninho, esse vai ser o nossa discussão, né? Porque os dois certamente vão apostar no Flamengo. Eu aposto até numa vitória ampla de novo do Flamengo, né? Eu tenho certeza que você vai apostar no Flamengo também, porque não tem como fugir disso. Mas esse outro jogo, o jogo de hoje, é uma situação complicadíssima. A gente está falando do Palmeiras, que esteve morto já nessa Libertadores, dado como morto, né? Vamos dizer assim, contra o Atlético Mineiro, mas reverter uma situação mais complicada do que essa, pelo que me parece, né? Então, mas a gente está falando do Atlético Paranaense, que é um time muito cascudo, muito chato de se enfrentar. Foi no Allianz Parque no Brasileirão e ganhou por 2-0. Acho que os dois times meio mistos, mas não tiro o mérito da vitória, com o Vitor Roque sendo o destaque naquele jogo, né? Ele que não sei se vai jogar ou não, talvez o Filipão opte pelo Pablo, né, pela experiência. O Pablo fez gol no final de semana e é um cara mais de segurar a bola do que o Vitor Roque. Eu iria com o Vitor Roque, eu acho importante ter a velocidade e a ousadia do garoto no contra-ataque. Eu acho que o Palmeiras vence o jogo, vai para os pênaltis, na minha opinião. Eu estou imaginando um 2-1 para o Palmeiras, acho que dessa vez os dois times marcam. E aí nos pênaltis é loteria, né? Se eu apostar no Atlético, vão falar que é clubismo. Se eu apostar no Palmeiras, vão falar que que chega a ser puxar saco, porque eu falo bem do Palmeiras todo o programa. Aí você pega, o Abel merece demais chegar em outra final por tudo que ele vem fazendo em mais uma Libertadores. A melhor campanha da primeira fase, e tudo mais. O Filipão merece, porque pode ser a última temporada dele, né? Porque ele é um treinador muito vitorioso, um treinador muito copeiro. E aí fica complicado, né? Porque o Palmeiras tem ótimos batedores, o Veiga começou a perder um ou outro, o Everton não é um grande pegador de pênalti, a torcida do Palmeiras até fala isso em alguns momentos, mas é o Everton, né? Então é muito difícil. Mas eu acho que o Palmeiras tem batedores mais qualificados que o Atlético. O Atlético vai ter muito garoto também em campo, então eu acho que isso pode ser um ponto positivo para o Palmeiras. Então eu acho que se for para os pênaltis, o Palmeiras, por ter jogadores mais qualificados em cobrança de pênalti, acho que tem um pouquinho de vantagem na disputa de pênalti, Júnior. É isso aí, você deu uma explicação inteligente. Apesar que o lateral direito do Atlético Paranaense é novo, Kelvin, se não me engano, e é ótimo batedor de pênalti, meu filho. Esse aí não erra. Todos. Se depender desse. Hein? Todos os garotos do Atlético têm personalidade, né, para jogar futebol. O Kelvin, a gente já viu ele batendo pênalti num Atletiba, no Couto Pereira, um pênalti muito duvidoso, nos acréscimos com o time perdendo o jogo, né? E bateu, só deslocou o goleiro. Então, personalidade ele tem. O Abner Vinícius é um cara que bate muito bem na bola e é um garoto também. O Abner, se eu não me engano, veio da Ponte Preta, se eu não estiver enganado, lateral esquerdo. Já esteve na Europa e voltou para o Atlético. Então, o Atlético, o Terans, se estiver indo para os pênaltis, ele deve entrar para bater. O Vitor Roque, ele vai pedir para bater, né? É um garoto que, você quer personalidade em pessoa, é o Vitor Roque jogando uma Libertadores com 18 anos e sendo decisivo, né? Não é só estando em campo, é classificando o time contra o Estudiantes, que é tetracampeão se eu não tinha enganado, são 4 títulos do Estudiantes. Isso.
são 3 seguidos, se eu não estiver enganado, ou Isso. 2 seguidos. E aí lá na Argentina, no Três. último lance, o Atlético tomando sufoco, pá, vou lá e faço um gol da classificação com 17 anos de idade, né? É um time com muita personalidade, mas a gente tá falando do Palmeiras do outro lado também. Então eu acho que o Palmeiras, por ter jogadores mais acostumados a esse tipo de decisão, não só por ter jogado as últimas duas, mas por ser um time mais experiente que o Atlético, tem um pouco de vantagem. Outro que certamente vai bater se estiver em campo é o Thiago Heleno, que é o capitão que bate muito pênalti também, costuma bater na famosa ignorância, aquela pancada meio que fechando o olho, É. mas enfim, eu vejo o Palmeiras com um pouco de vantagem caso a disputa vá para os pênaltis, Juninho, que é o meu palpite. Rapaz, eu não vejo vantagem nenhuma, viu, Thiago? Eu vejo que vai ser um. Rapaz, o jogo de hoje ele vai ser ou muitíssimo difícil ou alguém vai sair na frente com facilidade, porque eu não vejo um jogo comum, justamente com tudo isso que você contou. Falou do Filipão, falou do Abel, falou da formação do Atlético Paranaense, falou desse Palmeiras que tudo que está fazendo é recorde, falou que o goleiro do Palmeiras não pega muito pênalti e não pega mesmo. Não, vai fazer o quê? Vai chegar lá na hora. Ó, você tá lembrado que a Holanda veio aqui no Brasil, os caras tiraram um goleiro e colocaram outro. Você sabe que nego faz coisa, né? Você sabe que na Copa do Mundo pode trocar o goleiro, mesmo tendo feito 5 substituição. Então, acho que o Palmeiras podia fazer isso, botar o Lomba, né? O goleiro reserva do Palmeiras, quem que é mesmo, Thiago? É o Lomba, né? Pelo menos no Inter ele também não É, tem o melhor histórico de defender pênalti, mas não tem também. dificilmente vai tirar o Everton. Muito improvável, já teve oportunidade de fazer isso e não fez, né? Então, É, não tem acredito. como tirar, né? Talvez fizesse isso se o reserva ainda fosse o Fernando Praz, que era um baita pegador de pênalti, É né? verdade. Mas como não é o Fernando Praz, vai ser o Everton. E aí, será que vai ter uma lei do ex de goleiro, né? Porque o Everton é ex-Atlético É, Paranaense, né? Quem sabe isso não é o jogo para ele rapaz. passar a ser um bom pegador de pênaltis. Não que ele não seja, mas ele pegar os números dele, ele não é um especialista em cobranças de pênalti para defender, né? Que coisa, rapaz. Tudo isso nós temos que analisar futebol. Parece que analisar futebol é fácil, né, Thiago? Eu fico vendo o PVC, os caras falando lá na televisão. Nossa, parece que é tudo facinho. A hora que começa, a bola começa a rolar, o cara fica nervoso. E você não sabe por que ele tá nervoso, que eu sempre pergunto aos meus amigos: tá nervoso por causa do quê, rapaz? Tá jogando futebol. Não, mas fica nervoso sim, porque às vezes o jogo não entra, você tá num dia que você acorda com o pé esquerdo, que nós falamos. Mas é isso, eu também vou indicar o Palmeiras, mesmo sabendo desse impacto todo que nós relatamos aqui. O nosso favoritismo, né, Thiago? Ele é feito por alguns detalhes. Se você colocar todos os detalhes, a tendência é que o jogo vai empatar e, infelizmente, nós estamos vivendo um momento semifinal, jogo da volta, que pode fazer o resultado que for. Um time vai ficar e o outro time vai embora. Então, amigo, era isso que a gente queria fazer, trazer para você a nossa ideia do que vai acontecer a partir de hoje na Copa Libertadores de América, hoje e amanhã, a Sul-Americana amanhã e quinta-feira, que nós incorremos na possibilidade, com certeza, nós teremos brasileiros nas finais, não tenho dúvida nenhuma, talvez até uma outra final brasileira aqui na Copa Libertadores, e uma final aí interessante, vai ter um brasileiro, São Paulo ou Atlético Goianiense, contra o Melgar e contra o Estudiante, o Independente Del Valle. Tiago, obrigado, viu? Grande abraço, parabéns pelo teu trabalho. Hoje à noite temos palestra. Ó, quinta-feira eu vou dar palestra lá, Mala. Fique ligado. Faz a sua inscrição lá, hein? Um abraço. Opa, Juninho, forte abraço. É bacana estar falando aí de semifinais de campeonatos tão tradicionais do nosso continente. E é uma semana para quem gosta de futebol, com decisões de Sul-Americana, Libertadores, o começo de Champions League, decisão pelo brasileiro feminino no final de semana, clássicos pelos campeonatos europeus, né, os principais campeonatos. Então, uma semana daquelas para quem é amante de futebol. Acredito que a gente vai ter a transmissão ao vivo também no final de semana, então muita coisa para a gente estar falando aí durante essa semana ainda, Juninho, viu? Forte abraço. Grande abraço, Tiago. À noite, hoje à tarde tem que assistir que jogo eu tenho que assistir? Fala um jogo para eu assistir hoje à tarde. Hoje à tarde tem Paris Saint-Germain, de Messi, Neymar, Mbappé e Juventus da Itália. Eu acho que hoje é o Só isso? principal jogo. Acho que hoje é o Na principal Bela jogo, né? A velha senhora.
Ei, rapaz, eu conheço esses caras aí. Nossa senhora, eu gosto desse tal da Itália. Não tá na Copa do Mundo, mas. Tiago, muito obrigado. Parabéns, viu? Tamo junto. Eu também quero agradecer a todos vocês por nos acompanhar aqui no Juninho Fonseca de Olho no Lance, aqui no Passando a Limpo desse dia 6 de setembro, uma terça-feira, que nós falamos um pouco mais da Copa Sul-Americana, com a presença do São Paulo, do Atlético Goianiense, do Melgar do Peru, do Independente Del Valle do Equador, e também falamos um pouco mais ainda, né, da Libertadores, que nós temos são Palmeiras e Atlético Paranaense, hoje, terça-feira, Allianz Parque, indicamos aqui o nosso favoritismo e apontamos também o bom momento que o Flamengo vive, que vai jogar na quarta-feira contra o Vélez Sarsfield e deve consolidar a classificação. Eu agradeço ao Vinícius Falquete mais uma vez pela participação conosco aqui e a você que nos acompanha, nos segue nos nossos canais, Juninho Fonseca de Olho no Lance, no Tá Na Hora do Esporte, onde eu trabalho também, enfim, nós estamos aqui fazendo para vocês curtirem o nosso trabalho, nossas opiniões, às vezes acertamos, às vezes erramos, mas de toda forma, tentamos sempre entregar um trabalho honesto, limpo, ético, e você, agradeço mais uma vez por curtir o nosso trabalho. Estou indo embora, a gente volta ainda esta semana, viu? Tchau!